texto que iremos ler hoje, do Evangelho de Mateus, nos mostra que, após Jesus repreender a incredulidade daquela geração de Israel, ele reúne seus discípulos na Galiléia e novamente lhes fala sobre sua morte e ressurreição. E ao chegarem em Cafarnaum, os coletores de impostos vêm cobrar de Jesus o imposto referente ao templo. Vamos ler o texto e extrairmos algumas lições para nós. Então eu te convido neste momento a ler o texto de Mateus, capítulo 17, do verso 22 ao 27. Reunindo eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram tomados de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 1 stater. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Nos dias de Jesus, os judeus pagavam impostos tanto localmente ao templo judaico quanto ao governo pagão de Roma. Este imposto do templo era cobrado anualmente dos judeus e seu valor era de 2 dracmas. Esse relato do Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o Filho de Deus, que é soberano sobre a natureza, e nos ensina também que Jesus deveria estar livre de pagar este tributo. Mas ele decide pagar para não se tornar motivo de tropeço para as pessoas. Vamos destacar algumas lições que podemos extrair deste texto. A primeira lição: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O relato de Mateus nos diz que Jesus paga o imposto do templo em Cafarnaum com uma moeda encontrada na boca de um peixe. Isso é incrível! Esse relato mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus e que exerce poder sobre toda a natureza. Que homem poderia conduzir um peixe específico entre tantos peixes para morder um anzol de um pescador? E não um peixe qualquer, mas um peixe que tinha em sua boca uma moeda no valor de 1 stater. Isto é, uma moeda que valia 4 dracmas. Valor suficiente para pagar o imposto dele, Jesus, e o de Pedro. Qual a possibilidade disto? Que homem normal teria o conhecimento de que havia um peixe no mar da Galiléia com uma moeda na boca no valor exato de que precisava naquele momento? Você precisa de prova maior do que essa, de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? O Deus que se encarnou? O Deus conosco? A segunda lição que eu quero destacar é que Jesus não entra em briga que não vale a pena. Jesus argumenta com Pedro que, sendo ele o próprio Filho de Deus, assim como os filhos do rei não pagam impostos ao seu pai, ele também estaria, pelo mesmo motivo, isento de pagar impostos para a casa de seu pai. A relação deste imposto do templo é tratada de forma diferente por Jesus da relação do imposto cobrado pelo Estado romano. Esta relação não serve de base para que possamos justificar qualquer tipo de sonegação fiscal. O interessante é que Jesus, embora compreendesse que não precisava pagar o imposto, ele o faz para não servir de escândalo, de pedra de tropeço, evitando assim comprar uma briga desnecessária com as autoridades judaicas
e não se tornar um motivo de tropeço para eles naquele momento. Quando Jesus comprou uma briga, quando ele se tornou de alguma forma pedra de tropeço, ele o fez todas as vezes para salvar vidas, tanto espiritualmente como fisicamente, como o vimos agir com a mulher samaritana, ou com as curas realizadas no sábado. Jesus não comprou briga para limpar seu nome, para cuidar de sua própria honra. Ele não comprou briga com o fim de provar algo referente a si mesmo. Isso ele deixou para o Pai. Muitas vezes compramos brigas desnecessárias em nossas vidas e acabamos cometendo injustiças e até nos tornando motivo de escândalo e tropeço para muitos. Às vezes é melhor perder para ganhar com Cristo. Quantas vezes você já não disse: ah, mas não é justo? Lembre-se que Deus tudo vê, tudo ouve, tudo está acontecendo na história diante de sua presença. Talvez você ainda diga: mas o meu nome está sendo difamado. Deus sabe por quem. Ele sabe de que forma está sendo difamado. Ele sabe quando estão difamando. Portanto, eu digo a você: descanse no Senhor. Não entre em brigas que não vale a pena. Um dia, tudo será passado a limpo. Aqueles que confiaram no Senhor e deixaram para Ele a justa vingança serão recompensados por Ele. Aqueles que lutaram com suas próprias forças, tentando fazer suas teses sobressair, buscando se justificar, já receberam e receberão neste mundo o que plantaram. Não terão nenhuma glória diante de Deus. Por isso eu digo a você agora: confie no Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe.